é que eu vou fazer mais uma daquelas entrevistas aí que você disse no estilo raiz, porque sabe quem tá aqui ao meu lado? Marquinhos Chedi. É ele aí. Tá aqui do meu lado, já vou passar a escuta pra ele também. Breno. Oi, Edu. Pra falar, o Marquinhos, deixa eu só, por falar em Marquinhos Chedi, deixa eu falar da concessionária Sim. É Pode rapidinho, falar, hein? Edu, claro, é Atenção, importante. hein? A final do Campeonato Amador da Liga Campineira de Futebol. Oferecimento concessionária Sim. Vá conhecer as unidades Sim na divisa Campinas-Valinhos e nas cidades da região metropolitana de Campinas. Você fala pro Marquinho que eu acabei de falar, concessionária Sim. Tá bom, Breno? Tá combinado. Inclusive falei pra ele, Edu, o Marquinhos Chedi é uma das pessoas que tem mais história no futebol de Campinas, porque já foi presidente da Ponte Preta, é presidente de honra da Liga Campineira e é presidente de honra do Red Bull Bragantino também. Inicialmente, Marquinho, o que você pode falar dessa festa, né, dessa final e do futebol raiz de Campinas? Porque muito jogador do passado saiu do Amador de Campinas, né? Bom dia, prazer em tê-lo conosco mais uma vez aqui na Rádio Bandeirantes. Bom dia equipe da Band que está acompanhando, que está prestigiando o futebol amador aí. Edu, Tigrão, o pessoal todo aí. É que eu posso dizer que é a volta às origens, né? Quem acompanhou aí quando fui presidente de 81 a 91, o que era o futebol amador. Nós retomamos aí com um grupo de pessoas abnegadas, pessoas que gostam de futebol, pediram o nosso apoio, pediram a nossa presença para resgatar o futebol amador de Campinas. Praticamente está em 1 ano e meio com essa nova administração e uma festa bonita aí, resgatando realmente o futebol amador. Resgatando o que acontece no final de semana nos bairros, né? Que a pessoa se reúne, jogar um futebol, fazer uma resenha, os adultos tomar um chopinho, uma cervejinha, botar a conversa em dia. E o trabalho que nós estamos fazendo na categoria de base, né? Em torno de 150 times de base participando do campeonato. É o maior campeonato de base amadorzão do Brasil. E hoje a Liga representa aí, em termos de futebol, os maiores campeonatos que tem no Brasil de campeonato amador. Então nos deixa muito satisfeito. A volta precisa semear, está semeando. A população, você vê a torcida vindo, o estádio da Ponte Preta cedido pelo Marcos Rebelin, um agradecimento a ele, porque ele também veio do futebol amador, do Alvorecer, tem essa origem, né? E como você falou, a origem do futebol é o futebol do bairro, né? E nos deixa muito contente, uma final maravilhosa, com muita gente, e reativando e motivando o futebol amador de Campinas. Queria aproveitar a oportunidade. Nós fizemos agora que o futebol amador não tinha uma direção, né? Assim, um encaminhamento, um planejamento. E nesse 1 ano e meio nós, junto com a prefeitura, a partir desse momento aí, a prefeitura fez parceria com a Liga e nós vamos trabalhar junto, né? Em relação a campo, em relação a organizar os campeonatos pela prefeitura. A prefeitura cedeu os campos. É um trabalho conjunto para a comunidade. Queria agradecer ao prefeito Dário, que foi secretário de esporte, sabe quanto é importante o futebol amador, e ao Vandão também, que veio de origem de amador, vice-prefeito, que essa parceria, a tendência do futebol amador de Campinas é ser muito forte. Estou muito satisfeito, estou muito feliz. E a gente participa disso, Tigrão. Eu me emociono muito, né? Mas muito mais por gratidão. É por gratidão, porque eu vim para o futebol profissional através da Liga, né? Então é uma gratidão, é uma felicidade ver isso aqui, ver quantas crianças tem aí, o trabalho social que está sendo feito de encaminhar o homem, nem que não seja jogador, mas o homem, na formação do homem, na formação da pessoa, uma pessoa honesta, trabalhadora. E esse é o exemplo que nós temos que dar e Campinas está dando para o Brasil inteiro. Marquinhos, antes de eu passar a escuta, eu gostaria de te perguntar uma situação
até porque torcedor aqui em Campinas deve refletir bastante, né, do Guarani e da Ponte Preta. Você transformou o Bragantino, e hoje muita gente fala em SAF, né, porque a Red Bull comprou o Bragantino, você transformou o Bragantino, um time tradicional do interior, na quarta potência, pelo menos hoje, do futebol paulista, né? Ultrapassou até o Santos. E aqui, se não transformar algo do tipo a Ponte e o Guarani, dificilmente eles vão chegar onde chegou o Bragantino hoje. Como que você vê essa situação, até comparando a Ponte e o Guarani, que são dois times de torcida, todo mundo conhece no Brasil inteiro, né? Com o Bragantino, que hoje está lá, disputando entre os primeiros, as principais competições, e uma situação que você criou, né? Uma situação que você transformou. Foi um trabalho, nós resolvemos esse problema do Bragantino em 15 minutos, uma conversa muito clara, muito transparente. É claro que com um time de massa é um pouco mais difícil realizar isso, porque tem conselhos, tem opinião, tem torcida, né? Mas o futebol de Campinas é muito forte. É muito forte, quem viveu, quem vive hoje vê o que está acontecendo, os dirigentes lutando para o time sobreviver. Tem a história do Guarani e da Ponte, que já foram excelentes celeiros do futebol brasileiro, de formação de jogadores. Veja quantos jogadores fizeram isso. Foi uma outra época. Agora, tem que se unir, a cidade se unir, que dá para recuperar, dá para somar. O trabalho que o Herbelim tem feito aí de recuperação da ponte financeira, né? Então, tem jeito, tem saída, porque tem história, tem tradição, tem torcida, tem paixão. E isso que move, o futebol se move com paixão. Então, nós vamos, se Deus quiser, aí, o Guarani se recuperar um pouco na Série C, a Ponte subir, o Guarani tem chance ainda de se recuperar. Um campeonato que dá tempo ainda e fortalecer, né? Campinas não pode sair do cenário dessa forma, né? Então, que precisar de apoio, nós estamos aí junto aí com as entidades esportivas aí. E, como eu disse, futebol é uma paixão. Não pode o Guarani e a Ponte estar nessa situação. Então tem que voltar um pouco às origens e o pessoal que gosta de futebol voltar e apoiar. Porque o que acontece hoje? Vai num clube, eu não quero, o pessoal se afasta. Se tiver transparência, tiver um trabalho sério, que nem o próprio Fortaleza está fazendo, né? Que nós temos um exemplo, Fortaleza também, você vê o resultado que dá. E Campinas tem condição de voltar a ser isso. Deixa eu passar a escuta rapidinho aqui pro Marquinho. Marquinho Chedi, já pegando a escuta aqui, Edu, Tigrão e Boles. Podem falar com ele, já está à disposição. Um abraço. Isso, Tigrão, por favor. Marquinho. Não, pode tocar daí, Edu. Não. Só mandar uma. Marquinhos, prazer falar contigo, viu? Bom dia. Tá passando por Tigrão aí. E parabéns pelo trabalho da Liga, Marquinhos. Oi, Tigrão. Um abraço pro presidente de honra da Liga Campineira de Futebol e também do Bragantino, o Marco Chedi, um grande desportista, né? Há muitos e muitos anos aí nessa estrada. E ele tem sangue azul, né? Ele veio de uma época em que dirigente realmente tinha um outro padrão, um outro estilo, não só dos clubes, como principalmente das confederações, como seu pai, Dr. Nabi Abichedi, deputado, enveredando também pela política do Brasil, mas presidente da Federação Paulista, presidente da CBF, presidente do Bragantino. Então a coisa andava de um outro jeito, né? Hoje a gente sente um futebol meio futebol de shopping, me perdoem. Um futebol assim, meio Nutella, né? Não tem mais aquele cara do tutano que ia, resolvia, montava, arrumava o investidor, fazia a campanha, arrumava o estádio e brigava pelos direitos do seu clube lá na confederação. O que aconteceu com o dirigente brasileiro, Marquinho? É melhor agora ou era melhor antes, na época do Dr. Nabi? Um abraço para você. O futebol mudou muito, né? Mudou muito, e essa ideia de profissionalização, que é mais organizado, né? O futebol tem que ter aquela paixão, tem que ter essa discussão. Eu vou falar, né? Quem já teve Vicente Mateus no Corinthians, nas brigas aí, quem já teve grandes dirigentes aí, como Eurico Miranda, se discutia futebol, buscava as coisas do futebol. Mudou muito. Hoje você vai numa reunião que a gente participa no Conselho Arbitral, na CBF, na Federação,
é muito mais negócio. E o futebol está virando um negócio. Você vê, com todo respeito, aí a situação das bets aí, que está dominando o futebol em relação a isso. Então é muito mais dinheiro, a paixão ficou de lado. E os antigos dirigentes, ou os dirigentes que querem, não estão tendo espaço de voltar, porque nessas condições de muita profissionalização no papel. Mas quem resolve é dentro do campo, quem resolve é o dirigente brigando, buscando o melhor, né? Aquela emoção aí que acabou um pouco. Hoje acabou um pouco, mas pode voltar, pode voltar. Então nós temos que ter quem gosta do futebol, que tem a paixão, tem que estar presente. Você vê o próprio Herbelinho, os próprios ex-dirigentes do Guarani aí, que deveriam voltar. Os ex-dirigentes deveriam voltar no Guarani para reativar, trazer o amor, trazer a paixão, né? Em relação a isso, eu não conheço hoje o presidente do Guarani, mas tem que voltar, agrupar, agregar. É o que nós estamos fazendo na Liga aí, com a volta das pessoas que fizeram futebol amador em Campinas. E essa festa bonita aqui hoje. Legal, tá muito bonita assim, o público tá chegando, aumentou muito. Ô Marquinhos, só uma curiosidade agora, você falou, você se emocionou agora há pouco aí falando do seu retorno, falando das crianças, né? Retorno à Liga, das crianças, tinha uma quantidade gigantesca de meninos aqui e meninas, e você se emocionou um pouco. E falando de emoção, o estádio Nabi Abichedi, em Bragança Paulista, está passando por um grande retrofit lá, vai virar uma arena espetacular. A obra, salvo engano de minha parte, é de 3 a 4 anos. Então vira uma arena profissional, estruturada, no nível das arenas mais modernas do mundo. O investimento, evidentemente, que é da empresa que hoje detém o controle do Clube Atlético Bragantino, né, que é a Red Bull, isso não é novidade para ninguém. Eu te pergunto, existe alguma possibilidade nessa nova arena, como já houve no passado, uma mudança de nome do estádio? Você acha que existe alguma possibilidade, por ser um novo formato e um investimento desse porte, de que eles venham a propor uma mudança no nome do estádio, até pela questão comercial também, o name right, como tantos estádios já existem hoje, como o estádio do Corinthians, né, que é a Neoquímica, como o estádio do Palmeiras, que também tem o nome lá de uma empresa de seguros. Pergunto para você, existe essa possibilidade, ou dentro da sua condição e influência dentro do Red Bull Bragantino, você vai bater o pé para que a arena continue com o nome de Nabi Abichedi, o seu pai, uma homenagem, diga-se de passagem, justíssima? Continua o nome de Nabi Abichedi, o estádio, vai permanecer o nome de Nabi Abichedi. Claro que alguma coisa vai falar em termos de Arena Red Bull Nabi Abichedi. Então, Nabi Abichedi continua o nome, o entendimento que nós temos, pela tradição, pelo nome, pelo que representou e pelo que ele representa, né? Então, o Red Bull, a empresa, é muito consciente disso e também busca a tradição, né? As mudanças que foram feitas no Red Bull Bragantino estão todos com participação da cidade, envolvendo a cidade, e a pergunta é muito pertinente que você fez, mas vai continuar na Nabi Abichedi. Legal, a gente fica feliz com isso. Marquinhos, parabéns aí pela festa, muito obrigado de estar participando com a gente. Edu, daqui a pouquinho os times em campo aqui, vai rolar o melão. Eu vou me despedir aqui do presidente Marco Chedi. Você tem mais alguma coisa aí, Edu? Podemos liberar? Podemos liberar, o pessoal liberar o Marquinhos. Um abraço ao Marquinhos, viu? Obrigado então, Marquinhos, um abraço. Um abraço aí, obrigado pela oportunidade, um abraço a toda a equipe da Band aí. Nós vamos ter vários campeonatos, vamos começar o feminino aí também, e começa a Série B, Tigrão, Edu, com 96 times amadores de Campinas. Nossa! Começa semana que vem o grande campeonato Série B. Ô, Marquinhos, a Liga vai se organizar muito mais profissional, mas não perdendo a raiz, a motivação, a emoção e a paixão. Ô Marquinhos, só para finalizar, Pelé e Garrincha nunca perderam na seleção, jogando juntos. Bebeto e Romário também nunca perderam juntos na seleção. E você também trouxe Paula e Hortência, que juntas nunca perderam na ponte. Parabéns, um abraço, Marquinhos. Um abraço. Boa, até a próxima.